Olá, eu sou a Úrsula, moradora de Osasco, nasci na cidade de Osasco e amo Osasco, né? Tive por quase 3 décadas na Secretaria de Estado trabalhando e hoje sou aposentada, né? E desde 3 anos antes de me aposentar, eu já imaginava um trabalho voltado a mulheres, porque por ter angariado uma experiência incrível trabalhando nas ruas de São Paulo, numa secretaria que eu tinha essa oportunidade de trabalhar como uma assistente social, como uma pessoa negra consciente das necessidades do meu povo, eu tive brilhante nessas 3 décadas. Em São Paulo, a princípio no centro de São Paulo, depois eu trabalhei na Lapa, depois eu trabalhei no Morumbi. Finalizei ali, né, na Vila Sônia, naquela região. E por quê? A importância dessa apresentação. Desde muito nova, de jovem, eu me envolvi com o André Rebouças aqui de Carapicuíba, e ali enalteceu essa questão de lidar com as questões da mulher, em princípio da mulher negra, por já conhecer as histórias das nossas griots, avós, tias, né? E aquele espaço, quando eu tinha 16 anos, isso já faz um tempinho, eu falei, gente, mas que diferença! São falas desse movimento em que eu desconhecia dentro da minha família, né? Apesar de nós termos desde criança os avós, os tios, naquele samba de terreiro, naquelas festas gostosas, harmoniosas nossas, eu não tinha ouvido detalhes do histórico, né? Geográfico, de povos negros, africanos, indígenas, enfim. E ali, quando eu tive a oportunidade de me deslocar uma vez no mês com aqueles grupos, me fortaleceu, entendeu? E aí, desde então, os espaços que eu trabalhei, que eu passei, eu acredito que me ajudou muito a passar por cima que nem um trator dessa questão racial, né? Obviamente, sempre enxergando, sempre com cautela, lidando com as situações, porque reconhecendo que o nosso povo é pouco instruído com relação à formação e educação, então eu consegui superar. E muita gente pergunta, nossa, mas como que você fazia esse desvio? Muito simples. Por ter certeza de que muito pouco eu iria contribuir se não fosse pelo viés que eu dei força maior, né? Obviamente, esbarrei no decorrer da vida, na formação dos filhos, né? Porque eu também tenho 3 filhos lindíssimos, negros. E eles têm, obviamente, eu passei por todas essas engrenagens, por todas essas aberrações, né? Que nós discutimos no dia a dia. Mas com cautela, sabendo lidar com as pessoas, por conhecer a falta de formação, né? É um povo que precisa de muita informação e formação para conseguir equilibrar-se. Então, psicologicamente, socialmente, pessoalmente, eu consigo lidar com essa questão de uma forma, eu acredito que diferenciada, né? Porque quando a gente entra nesse assunto com amigos, amigas, de todas as funções, as pessoas veem, não, mas comigo é assim, comigo funcionou assim. E tem que ser assim. Nós vamos respeitar. E nós vamos até onde respeita, né? Mas é isso, gente. É muito bom esse fortalecimento. E eu costumo dizer que eu tive pais
né, que também chegaram aqui lá na década de 50, 40, 50, minha mãezinha linda, maravilhosa, por exemplo, de uma garra, de uma determinação, com 12, 13 anos já foi para o trabalho, formou 6 filhos assim, semi-analfabeta, né? E eu tive o prazer de trabalhar muito com ela. E por sinal, agora há muito pouco tempo, né? Ela está já numa esfera que eu acredito superior à nossa. E quando eu falo com muito carinho, com aquele sorriso largo, com a ideologia maravilhosa, de sempre olhar no olho do outro, sempre andar de cabeça erguida, né? Os meus pais, aliás, né? Meu pai também maravilhoso. Então é isso. Então, a respeito do viés que nós conseguimos já em fase de aposentar, com relação à mulher, com relação ao negro, surgiu exatamente por angariar todas as informações necessárias nesse período de quase 3 décadas de trabalho. Eu digo de trabalho público porque eu também antes angariei assim, muito nova, 17, 18 anos, eu trabalhei como distribuidora de uma marca de produto de cosmético, né? E essa época também me fortaleci muito, trabalhei com muitas mulheres, fui vendedora, fui líder de vendas, fui supervisora de vendas, abri sala com 19 anos, assim, eu já tinha uma equipe lá em Campo Limpo, com a mamãe junta. Então, tudo isso trouxe, né, essa coisa de injetar essa substância que essas mulheres, nós percebemos no decorrer da vida, que muitas desconhecem. Que tem. Então, esse trabalho é voltado a mulheres vítimas de violência, né? E mulheres, por saber a importância que é a formação da base, essas mulheres geralmente, elas ficam aquém da situação financeira, psicológica, e eu me considero fortalecida, né, para estar indicando uma ampla sociabilização do mundo que elas reiniciam, né? Então esse trabalho é voltado ao trabalho em si. Então nós temos uma rede de mulheres que são encaminhadas para o trabalhos manuais, trabalhos domésticos, trabalhos em empresas. E eu tenho uma advogada e uma pessoa da Secretaria de Segurança também aliada a esse trabalho. Nós não temos registro, nós não temos ainda CNPJ, é o métier das minas, né? Eu falo que é o métier, a menina falou, mas por que métier? É um místico de atividades, né? Então, nós temos um fundo, por exemplo, que nós criamos, já há 10 anos eu faço esse trabalho, de formiguinha. No começo, que foi logo que eu me aposentei, eu me juntei a uma professora de inglês que estava disposta a dar aula de inglês gratuito para as crianças de escolas públicas, para fazer de Osasco uma região onde se voltassem a receber os turistas com esse grupo de crianças mediadoras, né? De línguas em geral. Então tem um professor e uma professora. Nesse período, né, de 2014, 2015, eu estava assim empolgadíssima em trazer informação para essas crianças e essas mães encaminhadas para nós então chegar no objetivo final, que seria o equilíbrio emocional, o equilíbrio financeiro e abraçar essas pessoas, deixá-las voar, né, para as realizações. Mas houve uma pausa
né, nesse período. E eu retomei agora, há uns 4 anos atrás. Então nós temos alguns parceiros. No SEAD, por exemplo, eu tenho um rapaz amigo que distribui lá, uma vez no mês nós fazemos almoço para essas mulheres. Nós conseguimos alguns aliados com cestas, né? Um amigo distribuidor de gás. Então são pontos fundamentais para que essas pessoas venham a conseguir manter a base, a família em ordem e automaticamente levar suas vidas numa normalidade, né? Então, o momento para a Úrsula em si é bem envolvente, né? Eu conversando com as meninas agora, eu me recordei da pessoa a qual vai ser também reconhecido por esse Julho das Pretas. E é óbvio, a nossa griot, né? As nossas avós, as nossas tias. Eu tenho assim arrepio de lembrar das minhas tias que trabalharam muito para criar os seus filhos, as minhas avós, né? É emocionante. E ver hoje, né? Quando eu fui participar agora há pouco tempo porque eu falei, Úrsula, você já está tiazinha, agora que você conheceu essas meninas. Eu fui no Festival de Latinidades em Brasília, em 2014, e me candidatei a ser uma assistente de palco, né? E eu fiquei estarrecida de ver meninas de 19, de 20, de 30 anos, com tamanho cabedal, né? E agora com a tecnologia, a habilidade de lidar com as causas, tão das avós, tão das tias, das mães, né? Então eu falei, Úrsula, acorda, vamos, rápido, porque eu tenho filhas, né? Eu tenho uma filha de 22, eu tenho uma filha de 34, eu tenho um filho de 21, independentes, formados, graças ao meu esforço também, lógico que é a capacidade deles, né? Mas tudo isso fortaleceu a eles serem também o cidadão que eles são hoje, né? Eu conversando agora há pouco, né? Eu falei com um rapazinho sobre exatamente a postura mental do Ícaro, que tem 21 anos, com relação à negritude dele. Eu falei, olha, é olho no olho, postura, entendeu? E jamais abaixar a cabeça, entendeu? E sem arrogância, na humildade. Isso é muito importante. Então essas criaturas que estão aqui hoje, eles estão de parabéns, né? Porque eles muito sofrem muito com a violência, com a tragédia, da desinformação, do povo despreparado, de todas as profissões. Entretanto, todavia, quando essa base, né, eis o motivo de procurar lidar com essas crianças, desde bebê, com afeto, com amor, mostrando que eles são lindos, que eles são maravilhosos, que eles são competentes. Porque eu conversei também há muito pouco tempo com uma profissional da educação do Sul, e eles têm um trabalho lá no Sul, ela até fatiou esse trabalho com relação à criança negra. A criança negra das escolas particulares, principalmente, elas recebem muito menos afeto. Olha que coisa triste, que as pessoas falam, imagina, onde já se viu? É só quem sente sabe, como diz a Lu, a minha amiga, só quem sente sabe, né? Então, nós precisamos estar dentro desses trabalhos enormes, dentro de todas as profissões, para a gente saber como agir, enquanto profissional, enquanto voluntário. O voluntariado está aí para todos nós. Eu gostei muito de conversar com uma pessoa e ela quer abraçar a causa do voluntariado, porque é isso que nós precisamos. Somatização de cabeça boa, de ações boas, né? Para que
Osasco, né, cidade de progresso, venha enaltecer, venha ser exemplo, né, de mulheres empoderadas, de mulheres negras, de mulheres indígenas, de mulheres capacitadas. Nós temos mulheres presidente, nós temos mulheres congressistas, nós temos mulheres em todos os canais, né? Artistas. Gente, é mostrar que somos não maior nem menor, nós somos no mesmo patamar. Simples assim.